Irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa escola bíblica dominical com duas perguntas do Catecismo Maior. A pergunta 44, como exerce Cristo o ofício de sacerdote? E a pergunta também 43, como exerce Cristo o seu ofício de profeta? Uma terceira pergunta, que tem uma certa relação, porque são os ofícios de Cristo, seria a 45, que é como o Cristo exerce o ofício de rei. Essa aqui vamos deixar para uma aula posterior, por conta do tempo que nós temos. Tá? Que eu creio até que essa do rei a gente pode trabalhar um pouquinho mais aqui. Então, vamos começar a nossa aula, e antes de iniciar, vamos fazer uma oração. Vamos iniciar com uma oração, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai, das nossas vidas. Nos conduz neste processo de aprendizagem, que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, em nossas mentes, que possamos aplicar a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, neste processo de aprendizagem, Pai. Nós choramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, a gente vai começar aqui, a gente vai começar com alguns conceitos que eu entendo que devem ser tratados preliminarmente, ok? Então, aqui eu vou colocar aqui uma lousa para que a gente possa trabalhar alguns conceitos aqui. Então, vamos lá. O primeiro conceito que eu vou colocar aqui é a ideia de sacerdote, ok? Então, vamos lá. A ideia de sacerdote. Então, aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui que eu fiz, colocar mais embaixo, né? Aqui, por exemplo, eu tenho Deus. Mais embaixo aqui, eu tenho os homens, né? Eu tenho os homens aqui. Um pouco mais embaixo. Pois bem, entre as petições dos homens, elas serão levadas para um intermediário. Este é o sacerdote, ok? E este sacerdote vai levar essas petições para Deus. Quando eu falo petições, eu digo de um modo geral aquilo que o homem pede a Deus, a questão de bênçãos, a questão de proteção, a questão de pedir para que Deus conduza as suas vidas. Então, os homens, eles têm um intermediário, que é o sacerdote, e esse sacerdote, ele é alguém que vai conduzir todas essas petições para o Deus vivo. É importante lembrarmos aqui que esse sacerdote, obrigatoriamente, também tem que ser homem. De forma alguma ele pode ser um anjo, porque ele tem que, de alguma maneira, ter uma empatia, ele vai compreender como as relações, vamos dizer assim, ele vai poder ter compaixão aos homens, porque ele também é um homem, então, obrigatoriamente, ele é um homem. A questão do profeta, então vamos colocar Deus aqui em cima, e aqui eu tenho novamente os homens aqui embaixo. O que vai acontecer? Deus vai trazer uma mensagem ao profeta. E essa mensagem, ela tem um endereço. O endereço é aos homens. E esse profeta vai levar essa mensagem aos homens. Então, vejam aqui que há uma ligeira diferença entre o profeta e o sacerdote. O sacerdote leva as petições dos homens para Deus, e o profeta leva da parte de Deus uma mensagem aos homens. Então, basicamente, para a gente entender a diferença entre sacerdote e profeta, algumas informações importantes. O sacerdote, ele é um representante legal de Deus, da mesma forma que o profeta é um representante oficial de Deus, mas com ofícios diferentes, né? As qualificações eu já falei, ele vai ter que ser um membro da raça humana, ele precisa se condoer, ter compaixão dos outros, porque ele também é um igual, ele é outro homem, ok? E ele não pode, ele mesmo, decidir ser sacerdote. Esse ofício é para aqueles a quem Deus designa que assim possam ser sacerdotes, serem chamados de sacerdote. O profeta, de igual modo, ele é chamado por Deus
ele é um representante oficial de Deus, ele é o porta-voz de Deus. Ele, portanto, ele vai trazer aos homens a revelação de Deus, a mensagem de Deus. Uma ideia equivocada que muitos têm é que o profeta seria alguém que falaria do futuro, um pressagiador do futuro. O profeta, ele é além disso. Do ponto de vista do Velho Testamento, verificamos alguns profetas que falam do futuro em termos de juízo, em termos de ação de Deus, porque os homens se afastaram de Deus. Então, a ideia não é de um pressagiador de um futuro, mas é de um homem que entrega a mensagem de Deus. Preste atenção num detalhe muito importante. As Escrituras nos dizem que aqueles que são discípulos de Cristo exercem o sacerdócio real, ou seja, todo aquele que é convertido a Cristo, ele é um sacerdote, ele tem acesso direto a Deus. E, de uma certa maneira, ele é um profeta, porque ele vai levar a mensagem de Deus aos outros homens. Ele tem essa obrigação de falar do amor de Deus em Cristo a todo e qualquer homem. Então, dessa forma, ele também é um profeta. E essa revelação dele pode, inclusive, indicar um futuro. Da feita que alguém fala que haverá um juízo para todos os homens, em que haverá um dia em que o Senhor mesmo julgará a terra, ele está falando do futuro. Então, nesse sentido, todos aqueles que são discípulos de Cristo são profetas e também são sacerdotes. Feita a introdução, vamos para os nossos slides aqui. Então, aqui, irmãos, a gente trabalhou com a ideia de profeta, sacerdote e rei. A ideia de rei, irmãos, que a gente não vai, por enquanto, estudar, mas a ideia de rei é aquele que vai exercer um governo, aquele que vai ter um poder. Esse poder que vai controlar todo o seu reinado, o seu reino. Então, a ideia de rei, mais ou menos essa, depois a gente volta a tratar disso aqui. Pois bem, a pergunta 42. Como exerce Cristo as funções de profeta? O que está em vermelho foi um grifo meu, irmãos. Então vamos ver aqui. Cristo exerce as funções de profeta, revelando à igreja em todos os tempos, pelo seu espírito e palavra, por diversos modos de administração, toda a vontade de Deus em todas as coisas concernentes à sua edificação e salvação. Então, vejam só, ele revela à igreja a vontade de Deus. Ele revela à igreja a vontade de Deus. Eu grifei bem isso aqui. E essa revelação, a vontade essa revelação, basicamente, nós temos isso registrado nas Escrituras Sagradas. Deixa eu colocar aqui um apontador, para que fique melhor aqui. Então, vamos adiante. João 1,18 nos diz aqui, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, aqui, ele o Cristo Jesus, é o grande revelador do Pai, é aquele que apresenta o Pai. Na realidade, conforme as Escrituras, ele e o Pai são um. Então, o Cristo vivo, andando entre os homens, o profeta é maior do que Moisés, ele revela o Pai. 1 Pedro 1, de 10 a 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Então vejam que o Espírito de Cristo, ele revelou a verdade do Pai a todos os profetas do Velho Testamento. É um texto que a gente tem que ler com muito cuidado, mas é essa a ideia. Esses profetas do Velho Testamento, eles receberam a revelação divina, a revelação do Deus vivo, pelo Espírito de Cristo. Hebreus 1, 2. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, aqui,
Cristo traz a revelação final de Deus aos homens. A revelação final de Deus aos homens, a revelação última de Deus aos homens, foi feita por Cristo e está registrado nas Escrituras. João 15:15, vejam só. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meus pais vos tenho dado a conhecer. Então, aqui no caso, Cristo revela a verdade do Pai aos apóstolos. E os apóstolos aí, eles dão esse encaminhamento a essa verdade, e usados por Deus, inspirados por Deus, eles registram essas verdades na palavra que hoje temos acesso como revelação fidedigna, revelação fiel, revelação certa, verdadeira da parte do Deus Altíssimo. Vamos adiante. Atos 20:32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são edificados, os que são santificados. Vejam aqui, irmãos, a natureza edificadora da obra profética de Cristo. Hoje pela manhã, na pregação da manhã, o Alan falou a questão da profecia para a edificação. Então, a palavra da graça, a palavra do Senhor, ele vem com esse intuito, com esse objetivo de edificar a obra profética de Cristo. Adiante. Efésios 4, de 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, edificação da igreja, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então aqui, irmãos, ele edifica e constrói a sua igreja. Essa obra profética do nosso Senhor Jesus Cristo, edificando, aperfeiçoando a igreja do Senhor. Vamos adiante aqui. João 20:31. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então aqui, irmãos, há um registro na palavra, na Escritura, que mostra a obra de Cristo como profeta, para que os homens, aqueles que são designados, aqueles que estão eleitos por Deus, possam vir a crer e ter vida em nome de Cristo Jesus. Aqui, irmãos, eu vou parar aqui, até aqui o ofício do nosso Senhor Jesus, o ofício de profeta. Então ele vai e revela a palavra de Deus, ele revela os desígnios de Deus aos homens daquela época. Algumas questões em que alguns podem objetar, por exemplo, em que período da história exerceu Cristo o ofício de profeta? A resposta é muito simples: em todas as eras. Em todas as eras, Cristo exerceu o ofício de profeta. Uma outra pergunta: como exerceu Cristo o ofício de profeta no Velho Testamento? Ele exerceu mediante o seu Espírito, revelando a todos os profetas, salmistas e outros escritores do Velho Testamento. Uma outra questão que pode ser feita: como exerceu Cristo o ofício de profeta durante seu ministério terreno? De duas formas: ao pregar ao povo judeu, ao ensinar e pregar seus próprios seguidores que criam nele. E eu vou continuar uma terceira forma: treinando e instruindo os apóstolos, que seriam as testemunhas deles, para que pudessem continuar o trabalho do Senhor e registrar nas Escrituras Sagradas. Como Cristo exerce o seu ofício de profeta hoje, através da palavra escrita, as Escrituras Sagradas, que revelam o Cristo vivo, que revelam o Deus vivo, que revelam a obra de Cristo salvífica àqueles que são dele. 2, através do seu Santo Espírito, que foi o Consolador enviado por Cristo aos homens, o qual ilumina os corações e as mentes para que esses mesmos homens possam receber e entender a palavra revelada nas Escrituras. A verdade das Escrituras, ela só é possível de entendimento aos homens se houver iluminação do Espírito que foi enviado pelo próprio Cristo.
Uma outra questão que pode ser feita, ao exercer o ofício de profeta, que mensagem Cristo revelou à sua igreja? Ele revelou uma mensagem completa, mensagem essa que contém toda a vontade de Deus, vontade esta que nós temos que andar nela, entendê-la e dar graças, glorificar a Deus por isso. Então, ele revelou uma mensagem completa que contém a vontade de Deus quanto a todas as coisas necessárias, tanto para a edificação da igreja, como também para a salvação daqueles que são dele. Então, até aqui, irmãos, a questão do ofício de sacerdote. Eu vou passar aqui para o outro ofício, o ofício de profeta. E aqui na pergunta 44, o ofício de sacerdote. Cristo exerce as funções de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício, sem mácula a Deus, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo e fazendo contínua intercessão por ele. Então, aqui, irmãos, lembrando aos irmãos que para que alguém pudesse ser sacerdote, algumas condições seriam necessárias. E uma delas é que ele também deveria ser homem, para que ele pudesse entender as paixões humanas, entender as dificuldades do homem, para que pudesse haver uma empatia entre o sacerdote e aqueles a quem ele representava junto a Deus. Então, nesse sentido, os anjos de forma alguma poderiam exercer a função de sacerdote. Então, Cristo é sacerdote e ele ofereceu não um cordeiro, mas ele ofereceu a si mesmo em sacrifício e sem mácula a Deus, o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, que tira os pecados do mundo. E ele veio fazer isso para que houvesse a reconciliação dos pecados do povo que a ele pertence. E ele faz continuamente intercessão junto ao Pai por esse povo. Vamos ver aqui Hebreus 9, de 3 a 14. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a Deus vivo. Então aqui, ele é o sacerdote e ele é também o sacrifício. E ele, como sacerdote, oferece a si mesmo a Deus e o faz de maneira voluntária, porque para que ele pudesse resgatar aqueles que lhe pertencem, aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Hebreus 9, 27, 28. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Em Israel era oferecido sacrifício e muitos animais eram mortos, e esses animais eles eram sacrificados com o objetivo de expiação de pecados. Mas aqui, irmãos, há um sacrifício único. Não há mais necessidade de nenhum outro sacrifício, porque o próprio Cristo se ofereceu uma vez por todas e para sempre. Não há, portanto, necessidade de outro sacrifício. E ele faz isso para retirar para sempre os pecados daqueles que lhe pertencem. Hebreus 2,17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Vejam aqui, a ideia de propiciação aqui é tornar Deus favorável. Então, o Cristo, ele se entrega como sacrifício, e aqui usa a expressão sumo sacerdote, aquele que entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para fazer aquele sacrifício pelo povo todo. Então, entendam aqui, ele como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele faz o sacrifício por todo o povo, um sacrifício único uma vez. E esse sacrifício reconcilia estes homens que foram alcançados por esse sacrifício, e Deus se torna favorável a estes homens. Por isso a ideia aqui de propiciação pelos pecados do povo que pertence
ao Cristo vivo. Hebreus 7, 23 a 25. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Então, há toda uma geração de sacerdotes, nós começando ali em Arão, e aqueles levitas vão por muitas gerações. Mas preste atenção na continuação do texto. Ele fala de Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Cristo, como sacerdote, ele intercede de forma contínua, o tempo todo, sem parar, pelo seu povo, pelo povo que lhe pertence. E aqui é um sacerdócio imutável, um sacerdócio para sempre. Algumas perguntas, irmãos, que poderiam serem feitas em relação à função sacerdotal de Cristo. Uma pergunta, por exemplo, qual é o livro que de maneira mais completa trata do ofício sacerdotal do nosso Senhor Cristo Jesus? Obviamente, irmãos, é o livro de Hebreus. E eu recomendo que os irmãos busquem o livro de Hebreus, que ali no livro de Hebreus vai estar toda, de maneira bem, bem clara, explicada o ofício de Cristo como sacerdote. O Salmo 110, 4 é uma declaração muito direta sobre o ofício sacerdotal de Cristo, onde afirma que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro versículo, eu não vou abrir o Salmo 110, versículo 4, mas o primeiro versículo, 110, 1, Davi diz o Senhor ao meu Senhor. Então ele reconhece que este, que era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, era senhor do próprio Davi. Uma outra pergunta que poderia ser feita, de que modo exerce Cristo as funções do ofício sacerdotal? Como segundo Adão, o mediador do pacto da graça, Cristo é o representante legal de todos os eleitos de Deus, porque ele é o segundo Adão. Ele atua como representante legal do homem nas coisas concernentes a Deus. Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário como sacrifício pelos pecados do seu povo. E ali ele cumpriu a função dele de sacrifício e a função dele de sacerdote, ele mesmo sendo a oferta. Ele intercede por seu povo quando ainda na terra. No João, no capítulo 17, fica muito claro. E continua a interceder estando à direita de Deus Pai. Uma outra pergunta. Qual a importância do ofício sacerdotal de Cristo? Dentre os três ofícios, esse é o de central e maior importância, o ofício sacerdotal. Ainda que a gente tenha que pensar em toda a obra salvífica do nosso Senhor, devemos que compreender que o sacerdócio dele é o próprio coração central da obra em relação à forma como ele nos alcançou. Ele é, portanto, o nosso Redentor. Aqui no nosso livro-texto, que a gente usa, que tem algumas observações, faz uma pergunta aqui, irmãos, que pode ser bem pertinente. Qual o erro comum do liberalismo quando trata dos ofícios de Cristo? Ele tenta conservar a doutrina de rei, mas ele despreza a doutrina do ofício sacerdotal. Então, esses liberais, eles não param de falar do reino de Deus, mas eles negam, e muitos até deturpam a expiação substitutiva de Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado, porque Cristo é rei, mas, principalmente, Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui, irmãos, a gente vai trabalhar e, eventualmente, se algum irmão tiver alguma pergunta, ele pode enviar para mim e eu, na medida do possível, tentarei responder. Então, nós tratamos aqui de dois ofícios. O ofício de profeta e o ofício de sacerdote. O ofício de rei, eu penso que é bom deixar para uma outra aula. E a gente pode até ver com mais calma essa questão do liberalismo, da forma como ele trata isso. E entendam, o ofício sacerdotal é importantíssimo. Cristo, como profeta, ele traz a revelação de Deus aos homens, seja através do seu Espírito,
aos profetas e aos homens a quem Deus se revelou no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento ele se manifestando aos homens e trazendo a mensagem de Deus, aquela mensagem de salvação, de reconciliação aos homens. E o ofício de rei é o ofício de governo que nós veremos oportunamente. Eu encerro, portanto, aqui a nossa aula, irmãos. Vamos fazer uma oração. E a nossa aula por hoje está encerrada. Vamos orar, então. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque Tu és o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. Tu és o próprio sacrifício e Tu te ofereceste a Deus como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Através da Tua obra, Pai, Tu pudestes reconciliar aqueles que são Teus discípulos, Pai, aqueles que pertencem a Ti e que foram entregues pelo Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai, porque como profeta, Tu trouxestes a revelação de Deus e como sacerdote, Tu expiaste os pecados daqueles que são Teus. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de cada um de nós. Orando, nós te oramos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, uma boa semana aos irmãos e, se Deus permitir, nós até o próximo domingo. Fiquem com Deus, meus irmãos.